Bem-vindos a mais um episódio do Bora Incluir, o podcast da SMPed. Eu sou André Kuckerkorn e estou aqui com vocês para falarmos de serviços, direitos e conteúdos sobre acessibilidade, inclusão e outros assuntos relacionados à pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. O episódio de hoje é muito importante para mim. Irei falar sobre as distrofias musculares, em especial das distrofias musculares de Becker e de Duchenne. Para quem não sabe, eu sou diagnosticado com distrofia muscular de Becker desde os 7 anos de idade. O convidado escolhido para participar deste episódio é o Dr. Acari Oliveira, que é médico neurologista, mestre e doutor pela Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e coordenador do setor de investigação de doenças neuromusculares, também da Escola Paulista de Medicina, além de ser o médico que me acompanha desde que recebi o diagnóstico. Outro motivo para esse episódio ser tão especial é por ser o último episódio que irei apresentar. Então, continuem por aí, sobe a vinheta e bora incluir! As distrofias musculares são doenças neuromusculares que afetam os músculos esqueléticos, levando à sua degeneração de forma progressiva, o que ocorre, na grande maioria das vezes, por herança genética recessiva do cromossomo X. Porém, existem casos, como o meu, em que a pessoa é a primeira com essa condição genética na família. E, geralmente, elas afetam pessoas do sexo masculino. Já as mulheres, apesar de também poderem carregar os genes da distrofia, costumam ser assintomáticas. O Dr. Acari explica como isso funciona. Quando eu falo em distrofia muscular, eu tenho que pensar em herança. Que tipo de herança que é? Nas heranças, eu tenho autossômico recessiva. É aquela história do feijãozinho de Mendel. Do papai vem azão, azinho. Da mamãe vem azão, azinho. Azão, azão, normais. Azão, azinho do papai e o azinho da mamãe, normal. Azinho do papai e azão da mamãe, normal. Azinho do papai e azinho da mamãe é o problema. É uma doença recessiva. Aí tem uma doença chamada dominante. Quem tiver o azão tem a doença. E tem a forma de doença chamada recessiva ligada ao X. Ou seja, a mamãe, vamos falar que é um X grande e um X pequenininho. O papai é um X grande e um Y. Como serão as crianças? X grande da mamãe, X grande do papai. Uma menina normal. X pequenininho da mamãe com X grande do papai. É uma menina carregando um gene alterado, do Xzinho. Como que é o menino? X grande da mamãe e o Y no papai. É um menino normal. Xzinho pequeno da mamãe com Y no papai. É a criança com a doença recessiva ligada ao X. É o que acontece na distrofia muscular de Duchenne Becker. Ou seja, a mamãe com X pequenininho, ela tem uma alteração nesse X, com Y no papai, a criança vai ter esta manifestação clínica. O interessante, portanto, é sempre definir o tipo de herança e, através da herança, a procura do gene que está alterado, ou seja, a variante genética. Existem mais de 30 tipos de distrofias musculares, mas as mais comuns são a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Becker, que é o meu caso. Agora, irei explicar como essas distrofias funcionam em nosso corpo. A pessoa com distrofia muscular de Duchenne não consegue produzir uma proteína chamada distrofina, que é a proteína responsável pela proteção das células musculares. Esta proteção é feita ao redor da célula, ou seja, esta célula muscular perde sua resistência e entra em processo de degeneração. O músculo destas pessoas até é capaz de se regenerar, porém a velocidade de regeneração é mais lenta do que a de degeneração. Por isso, trata-se de uma doença progressiva. Já a distrofia muscular de Becker funciona da mesma maneira, porém seus sintomas evoluem de forma mais lenta e menos aguda, porque a pessoa com Becker consegue produzir a distrofina de maneira parcial. O diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne costuma ocorrer entre os 4 e os 5 anos de idade. Já na de Becker, um pouco mais tarde. Comigo, aos 7 anos, por exemplo. Para chegar ao diagnóstico, é necessário a medição da enzima creatinofosfoquinase. É um nome difícil mesmo, mas podemos chamá-la de enzima CPK. Essa medição é feita através de coleta sanguínea. Uma pessoa sem distrofia tem em torno de 170 a 200 unidades internacionais de CPK. Já a pessoa com distrofia muscular de Duchenne ou Becker tem entre 15.000 a 18.000 unidades internacionais de CPK. A próxima etapa para se chegar ao diagnóstico é o exame de DNA, para confirmar qual a condição do paciente. O Dr. Acari nos contou sobre a importância também da observação para se chegar ao diagnóstico, seja em casa, na escola ou nos demais ambientes que a criança frequenta. Esse é um detalhe muito interessante.
Primeiro é a alteração da força, da motricidade, do movimento, da marcha. É subir escadas, descer escadas, são as quedas, é na escolinha, é na educação física, é no clube. Percebe que tem uma diferença entre essa criança e outra também, na saída da piscina. Pensando-se nisto, pediatra. E no pediatra, os pais eles têm que ficar atentos. O professor de educação física tem que ficar atento. O professor da escola tem que ficar atento. E tendo-se numa família uma criança com diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, todas as meninas elas têm que ser avaliadas, porque elas podem ser uma portadora de um gene alterado. E os meninos que tiverem uma alteração de marcha, eles têm que ser avaliados. Ficando atento, a gente consegue fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E, de novo, o exame marcador é um exame genético, é um exame de DNA. Ele também falou sobre o papel dos pais após o diagnóstico. E aí é que vem a parte dos pais, como cuidar. E a melhor forma de cuidar é procurar no seu filho onde é que ele tem talento, onde que se encontra o dom dele, onde que se encontra a maior facilidade dele. Não é alimentar a dificuldade, é simplesmente estimular onde é que se encontra o talento. Porque se ele encontra onde que se encontra o talento, estimula essa condição, esse talento ele volta para a sociedade de uma forma intensa. Seguem alguns dos sintomas das distrofias musculares de Duchenne e Becker que devem ser observados. Quedas além do comum, o levantar miopático, que é quando a criança se levanta com mais dificuldade, precisando apoiar as mãos nos joelhos e coxas, marcha na ponta dos pés, dificuldades para correr, ter as panturrilhas hipertrofiadas, a perda de marcha aos 12 anos para Duchenne e entre os 18 e 22 anos para Becker. Com o passar dos anos, principalmente em casos de Duchenne, observa-se dificuldades respiratórias e cardíacas. Os tratamentos costumam variar de caso a caso, sendo muitas vezes necessário uma equipe multidisciplinar, que envolvem neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiologistas. E, em alguns casos, utilizam-se medicamentos para melhorar a função pulmonar e prolongar a força muscular. Perguntei para o Dr. Acari como andam as pesquisas genéticas relacionadas à cura das distrofias musculares, e essa foi a resposta dele. Eu imaginava que pudesse ter remédio para as distrofias musculares, mas eu tinha dúvida se eu iria ver essa medicação. Mas eu não tinha dúvida que a medicação estaria ligada à condição genética, à terapia genética. E eu imaginava nas doenças neuromusculares que, havendo uma cura para as doenças neuromusculares, a primeira delas beneficiadas seria a distrofia muscular de Duchenne-Becker. Porque o músculo se renova. O músculo ele tem uma célula chamada célula satélite. E se eu ativar essa célula de uma forma que ela seja ativada e protegida, o músculo será regenerado e a fraqueza seria diminuída, ela seria controlada. Eu não tinha dúvida disto. A primeira doença genética bem diagnosticada com imunohistoquímica foi a distrofia muscular de Duchenne. Portanto, ela foi protótipo de pesquisa terapêutica também. Então, eu imaginava que a primeira doença com terapia genética seria a distrofia muscular de Duchenne. E o aprendizado em distrofia muscular de Duchenne veio para outras doenças também. Quando eu falo em doença neuromuscular, eu estou falando, veja só o caminho, medula nervosa, que está dentro da coluna, da medula sai um fio que é o nervo, esse fio vai para o músculo esquelético. Eu tenho, portanto, as doenças da medula, eu tenho as doenças do nervo, eu tenho as doenças do músculo. Então eu imaginava que eu tivesse remédio para a doença do músculo, mas as pesquisas trouxeram primeiro o remédio para as doenças da medula. Qual doença? Atrofia muscular espinhal. E nas minhas aulas eu falava o seguinte, é uma doença que compromete o neurônio motor, é progressiva, é irreversível, é incurável, é incapacitante e não tem remédio e não vai ter remédio porque o neurônio não se renova. Errei várias vezes, porque hoje a gente sabe, as crianças com atrofia muscular espinhal, elas têm um defeito genético peculiar, particular, e eu entendendo esse defeito e consertando esse defeito, eu protejo o neurônio motor do movimento, e se tratar da criança precocemente, aquela criança que não se mexe, aquela criança que não respira, que não deglute, que não fala e morre precocemente se ela não for traqueostomizada e colocada em UTI, tratada ela corre. É a terapia genética. Não é futuro, não. Isso já é presente, já está acontecendo. E esse acontecimento trouxe
terapia genética para doenças de nervo. Hoje nós temos a amiloidose. Já tem 3 remédios. E as distrofias musculares? Eu estou fazendo terapia genética. E é interessante. E através da terapia genética, eu consigo arrumar. E eu consigo fazer uma proteína agora que estava em falta. E de acordo com as biópsias musculares sequenciais que eu vou fazendo no músculo, eu vou vendo que a proteína vai reaparecendo. Só que tem um problema. O efeito ele é temporário. Por qual razão? Porque o músculo se renova. E a proteína que é feita, ela vai embora. Ela é feita, ela vai embora. Ela é feita e vai embora. E se eu continuar a injetar a terapia genética, eu começo a fazer anticorpo contra a própria terapia. Portanto, hoje, qual é o calcanhar de Aquiles para tratar as pessoas com Duchenne e Becker? É exatamente a renovação do músculo. Então eu tenho que aprender agora como colocar a proteína, porque eu sei como colocar, mas como ela ficar no músculo. A gente vai descobrir o caminho, como nós descobrimos na atrofia muscular espinhal. É só um pulinho. O outro calcanhar de Aquiles, a terapia genética é muito cara. Para atrofia muscular espinhal, $2 milhões. Mas quanto que custou o primeiro sequenciamento de genoma? 2001. $1 bilhão e 200 milhões. E hoje, para eu fazer o sequenciamento, $2 mil. Portanto, eu não tenho dúvida que no futuro, não muito longe, nós vamos ter a terapia individualizada, que não vai ser para Duchenne, não vai ser para Becker. Nós vamos poder chegar numa farmácia e não pedir um remédio para uma doença, pedir um remédio para a pessoa, para a condição dela. E como vai se fazer o diagnóstico nesta situação? Talvez exame de pele, talvez pela bochecha do que aparece, e você vai ter todo o caminho. Ou seja, estamos vivendo Star Trek já, do Spock, do McCoy e do Capitão Kirk. É possível fazer diagnóstico o mais precoce possível com o tricorder e através dele fazer a minha resposta genética com o meu antídoto genético e a aplicação da forma correta. Não está longe isso não. Depois disso, ele deixou um recado para as pessoas com distrofia muscular, mas que eu acredito que vale para todas as pessoas. Cada um tem o seu talento. Podem ter certeza disto, cada um tem o seu talento. O que a gente tem que fazer é aprimorar esse talento. E tem mais um outro detalhe. A nossa vida, ela veio de graça. Nós não pagamos por nossa vida. Quanto que custa a sua vida? Quanto que custa a sua vida, GG? E a minha vida? Se nós fôssemos pagar por essa vida, quanto que nós teríamos que pagar por ela? É uma fortuna incalculável. E Deus nos deu luz. E essa luz, eu aprendi isso no Xingu com os indígenas. Daquele pedaço de luz todo que foi criado, o disco, um pedacinho veio para a terra, outro pedacinho veio para o pedrisco, outro pedacinho veio para a relva, outro pedacinho veio para a árvore. Não veio um pedacinho para o ser humano. O ser humano veio de uma forma indireta. A árvore que ela jogou um pedacinho de luz no meio do nosso peito. Nós fomos feitos de um pedacinho de luz e não luz. E aquela luz que veio para o nosso peito vira talento. E quando nós treinamos esse talento, é um talento que tem um valor maravilhoso. Agora, quando eu pego esse talento agora e eu começo a preencher a não-luz do outro, eu começo a preencher a não-luz do ambiente, eu estou pagando a minha conta com Deus. Quando é que eu pago a minha conta? Quando eu começo a utilizar o meu talento e preencher a não-luz dos outros e do meio ambiente. É a relação com as pessoas. E quando eu faço essa relação gostosa com as pessoas, eu estou pagando a minha conta e dá uma sensação super gostosa de relacionamento com o mundo nosso. Gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Acari e me despeço agradecendo a todos que me acompanharam nessa jornada de 1 ano e meio, em que apresentei o Bora Incluir. Agradecer à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a todos os meus colegas da Assessoria de Comunicação, que sempre apoiaram e abriram este espaço. Foi um período de enorme aprendizado e crescimento na vida pessoal e profissional, que eu guardarei sempre com muito carinho nas minhas memórias. Um grande abraço a todos e bora incluir!